Olá, seja bem-vindo aqui na página Pregadores da Reforma. Eu sou Josley Roseno. A partir desse momento, nós vamos iniciar o nosso estudo, nosso terceiro estudo sobre a justificação pela fé. O início desse estudo, nós falamos sobre a incapacidade dos homens em guardar a lei de Deus e se tornar justo. E no segundo, que foi domingo passado, nós falamos sobre a natureza da fé. Como a fé vem? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um dom dado por Deus. Os homens não nascem com a fé. E através da fé, que o objeto dela é Cristo, aqueles que possuem a fé dada por Deus, crê no Senhor para a justificação. E hoje nós vamos falar sobre a imputação do pecado. A imputação do pecado daqueles que crê no Senhor e a justiça de Cristo é imputada naqueles que crê nele. Vamos falar sobre este assunto a partir de agora. E o texto que eu escolhi para nosso estudo é Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A palavra imputação claramente não está na Bíblia Sagrada, não tem um versículo bíblico falando da imputação do nosso pecado em Cristo, mas o conceito dessa verdade está presente nos versículos sagrados que nós acabamos de ler, é um exemplo aqui também. Bem, uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela é declarada justa mediante as obras, os méritos de Cristo, a justiça de Cristo é creditada a essa pessoa. Uma pessoa é declarada justa pelos méritos de Cristo, pelas obras de justiça do Senhor Jesus Cristo. A justificação não é um processo. A pessoa passa por um processo de ser justificada. Ela está quase justificada. Não, quando a pessoa crê em Jesus, pela fé nele, ela no tribunal de Deus, é declarada justa imediatamente. Essa pessoa é declarada justa baseada no mérito do Senhor Jesus Cristo. A justificação, ela é mais que o perdão. O conceito de perdão é negativo. O conceito de justificação é positivo. O Senhor perdoa os pecados. Positivo. Negativo. O Senhor justifica. A pessoa que é justificada por Deus, com base nos méritos de Cristo, ela desfruta dos privilégios de uma pessoa que é justa. A pessoa é declarada justa após crer no Senhor. A palavra imputação, o significado desta palavra, a definição é assim. Imputação significa colocar na conta de alguém. Imputação significa colocar na conta de alguém. Nas Escrituras, o termo imputação denota atribuir alguma coisa a uma pessoa ou encarregar alguém de algo ou lançar alguma coisa na conta de alguém. De repente, uma pessoa está com saldo negativo em uma conta bancária e ela está com uma dívida muito grande e é impossível essa pessoa pagar essa dívida. Ela está num vermelho em que para ela é impossível ela pagar, ela não tem como pagar. Então vem alguém e coloca um saldo de crédito na conta dessa pessoa e de repente todas aquelas dívidas são apagadas. E agora essa pessoa tem crédito. Assim é com aquele que crê no Salvador. Antes de crer no Salvador, os homens estão com uma dívida impagável. E o eterno e criador Senhor Deus coloca na conta daqueles que crê no seu Filho Jesus Cristo
crédito de justiça. O sentido judicial de imputação pode ser a base para punição ou recompensa. O texto que acabamos de ler em Romanos 5,18 é um exemplo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Paulo aqui está estabelecendo o ponto negativo da imputação e o ponto positivo da imputação. Da mesma forma como nós, homens, fomos feitos pecadores por causa da desobediência de Adão, assim também, por um só ato de justiça do Senhor Jesus Cristo, aqueles que crêem nele são feitos justos, mediante não seus méritos, mas no mérito do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sentido justicial de imputação pode ser a base para punição e recompensa. Nós somos punidos por causa da desobediência de Adão. Porque como a desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aqui nós temos um claro conceito da imputação no sentido judicial, tanto com recompensa como para punição. A humanidade foi punida. Nós fomos penalizados por causa do pecado de Adão. Então, na Bíblia Sagrada, nós somos ensinados que Adão, o líder federal, o cabeça, o nosso pai, que representou todos os homens, a humanidade toda ali no Éden, ele falhou, ele desobedeceu e assim ele morreu espiritualmente, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu aquela retidão moral que ele tinha com o pai. E assim todos os seus filhos nasceram com os efeitos do pecado original. Todos nasceram herdando no nascimento a culpa de Adão e a incapacidade de buscar a Deus. Nascemos todos cheios de defeitos morais. Nós vamos agora ver a imputação do pecado em Adão e seus descendentes. Em Romanos capítulo 5, verso 12, lá o apóstolo Paulo nos ensina assim: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Por causa de um ato de desobediência, de injustiça, de um homem só, todos foram feitos pecadores e injustos. Você percebeu que o pecado é algo tão maligno, tão destrutível, tão perverso, tão terrível, que um só ato de pecado de um homem acabou com o universo, acabou com muitas pessoas, fazendo com que elas herdassem os efeitos desse pecado no nascimento e durante a sua vida. As pessoas nascem com a culpa do pecado de Adão, mas isso não significa que elas não são responsáveis. Elas são responsáveis pelos seus pecados porque elas vão cometer os seus pecados. Além de elas terem a culpa de Adão sobre si, elas têm os seus pecados que elas cometem diariamente. As Escrituras nos diz que todo mundo está em vermelho diante de Deus. No capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina claramente: a voz da lei diz a todos os homens. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada, todo mundo seja condenável diante de Deus. O mundo está em vermelho diante de Deus. Uma dívida em que não podemos pagar. A lei declara que nós somos culpados. É uma dívida muito grande, impossível de ser paga por nós. Nós não podemos pagar essa dívida. Os homens que morrem sem crer no Salvador, Jesus Cristo, eles vão para o inferno, para o lugar de punição. E por que eles nunca saem de lá? E eles vão
séculos e séculos e muitos anos sem fim, sofrer sem fim, porque eles pecaram contra um Deus eterno e eles têm uma culpa que para eles é impossível pagar. E lá no inferno não tem como o homem pagar. Eles vão passar a eternidade chorando, lamentando e não vão ter uma outra chance de escapar dessa condenação. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os homens não podem se tornar justos com base em alguma coisa que eles possam fazer, mas sim, necessitam de uma justiça fora deles. O apóstolo Paulo diz que lá em Gálatas capítulo 4 até o verso 5, ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ali está o labirinto sem saída. A lei diante dos homens, e ela clama: não há nenhum justo, nenhum sequer. Todo mundo calado, vocês são culpados. Ninguém pode encarar a lei, ninguém consegue guardar a lei de forma perfeita e completa. Mas Deus enviou na plenitude do tempo o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, lá naquele labirinto sem saída, para resgatar, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebam a adoção de filho. Foi ali que Jesus veio. Ele veio para se colocar diante da lei e cumprir por nós. O que era impossível para nós foi possível para ele. Ele fez o que não era possível para os homens fazer. A nossa salvação, ela vem do mesmo padrão da queda. Por um só ato de desobediência, muitos foram feitos pecadores. Por um só ato de justiça, de um só, muitos foram feitos justos. Não fizemos nada para que esse mundo ficasse assim, em trevas de pecado. Foi Adão. Ele foi o culpado. E a sua culpa não ficou somente com ele. Ele passou a todos aqueles que nascem. A culpa de Adão foi passada a nós. Assim, salvação também vem dessa forma. Quando lemos a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele está abordando o assunto da ressurreição, no capítulo 15, versículo 21 e 22. Por essas linhas, Paulo nos ensina dizendo que a salvação ela vem com base naquilo que Cristo fez e não o que nós façamos ou fizemos. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Fora de Cristo não há vivificação. Todos serão vivificados em Cristo. Preciso explicar a palavra todos aqui, porque os arminianos que insistem com o livre-arbítrio, que insistem que o homem pode, pelo seu próprio esforço, alcançar essa justiça, essa justificação, a salvação, sempre interpretam a palavra todos se referindo em geral. Não, todos aqui são todos aqueles que foram eleitos por Deus. Todos aqueles que foram predestinados por Deus. Todos aqueles que o Pai deu fé para crer no seu Filho. Todos aqueles que nasceram de novo. Todos aqueles que viram Jesus Cristo e creram nele e se arrependeram. Todos aqui o contexto cristão, o contexto em que eles vão ter fé para crer no Salvador. E não aqueles que estão na incredulidade. Então, todos serão vivificados em Cristo. Todos aqueles que o Pai deu ao seu Filho, Jesus Cristo. Jesus fala, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora.
Pai, aquele que tu me deu, eu os guardei. Porque essa é a tua vontade, um exemplo que eu estou dando aqui. Então, eu oro por este, não oro pelo mundo, o mundo que está lá perdido nos seus pecados. Eu oro por estes. Então, nós precisamos ter isso em mente quando estamos lendo a palavra de Deus. Todos aqui não estão ensinando um universalismo, a salvação ao mundo todo, porque o inferno está cheio de pessoas lá que viveram do jeito que elas queriam, viveram do jeito que nasceram e morreram do jeito que nasceram, mortas em pecado e em delitos, sem crer no Senhor Jesus Cristo. E a obra do Senhor Jesus Cristo, ela é perfeita e completa. Ele não morre por uma pessoa que futuramente, essa pessoa vai se perder, ou ela perdeu a salvação. Isso não existe. O ensino da palavra de Deus é claro que aquele que crê no Senhor Jesus, que é salvo, não perde a salvação, porque aqueles que estão na mão do Senhor Jesus jamais se perderão. Jesus diz lá em João 10, 28, ninguém pode arrebatar as ovelhas que estão nas minhas mãos, nem da mão do meu Pai. A salvação de uma pessoa está na mão de Deus e não na mão dessa pessoa. Aquele que começou a boa obra, ele vai concluir. E o Senhor Jesus Cristo intercede por nós, a destra do Pai, para que nós perseveremos até o fim. Nossos pecados imputados em Cristo. Em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5 e versículo 6, lá nos é ensinado claramente a imputação do nosso pecado em Jesus Cristo. Diz assim o versículo 5: Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus Cristo, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre quem? Jesus Cristo. O Senhor fez cair sobre o seu Filho Jesus Cristo a iniquidade de nós todos. Vejam aqui a imputação. Nossos pecados em Cristo. Nossos pecados foram colocados em Cristo. O nosso saldo negativo foram colocados em Cristo. É por isso que o Pai moeu o seu Filho. Como diz aqui o profeta. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O que isso quer dizer? Que o Pai não teve piedade nem dó do seu Filho. O Pai não poupou o seu Filho, mas morreu ele, porque Deus é um Deus santo. E a santidade de Deus requer que o pecador seja punido. Esse foi o único inferno que Jesus Cristo sofreu, a cruz. O Pai virou as costas para o seu Filho. O Pai matou o seu Filho para que nós viéssemos ser vivificados e livres da condenação eterna. Ele foi oprimido, mas não abriu sua boca. Ele foi ferido de Deus. E foi do agrado do Pai, moeu seu Filho, pelas nossas iniquidades que foram colocadas nele. Nosso negativo, o nosso pior, foram imputados em Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina aqui em Isaías 53. E o apóstolo Paulo, mais detalhadamente, nos ensina lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto é um texto maravilhoso porque ele mostra o grande amor de Deus. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós. O justo morrendo pelos injustos. O justo se tornando injusto pelos injustos. É o coração do Evangelho. Esse ensinamento é o coração do Evangelho. Que pena que pouco é ensinado isso nas reuniões solenes nas igrejas. Poucos líderes oficiais da igreja
conhece e entende esse assunto. É um assunto que deve estar constantemente em nossa cabeça. Isso vai afetar o nosso estilo de vida, na família, em toda a nossa maneira de viver. Como pode Deus, o Santo Deus, morrer por criminosos, morrer por pessoas que são dignas do inferno, da condenação eterna? Ele se fez pecado por nós. Ele não conheceu o pecado. Paulo está dizendo que Jesus Cristo viveu de uma maneira perfeita moralmente. E o ensino do Novo Testamento é claro que nunca houve engano. Pedro diz, nunca houve engano na sua boca, e ele nunca abriu sua boca e cometeu um pecado. Jesus nunca cometeu um pecado por ação, por pensamento. Ele foi um filho obediente a lei de Deus. O pai lá do alto dizia: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Este é meu filho amado em quem me agrado. O pai se deleitou no estilo de vida que o filho viveu aqui neste mundo. Isto é maravilhoso. Por que Cristo fez isso? Não fez só por si próprio, mas fez por nós também, por aqueles que vão crer nele. Essa é a justiça que eu e você nós precisamos diariamente. Essa é a justiça que eu e você necessitamos para ser contemplado por Deus. Ninguém é contemplado por Deus fora de Cristo. Quando Deus, o Pai, olha para um filho de Deus, aquele que crê em Jesus Cristo, o Pai olha através do seu filho para aquela pessoa. Ele contempla aqueles que têm fé no seu filho por causa dos méritos de Jesus Cristo. E não por causa daquela pessoa que possui a fé por algo que ela fez. Porque Isaías diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Mas as obras de Cristo são perfeitas e agradáveis, um cheiro suave à presença de Deus. O apóstolo Paulo ainda diz que no capítulo 1 de Gálatas, versículo 4, ele nos ensina assim também: o qual, falando de Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Jesus Cristo se deu a si mesmo por nossos pecados. Ele não foi constrangido, nem foi manipulado e nem foi obrigado. Ele, voluntariamente, ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados. Meus amigos, isso é um amor maravilhoso. É o amor de Cristo que nos constrange. Paulo declarou isso. O amor de Cristo me constrange. Eu admiro Deus. Depois que eu passei a entender essa doutrina, depois que eu passei a compreender a doutrina da justificação, a dupla imputação, todo esse bojo doutrinário, eu passei a admirar Deus. É impossível uma pessoa que possui fé não ter essas afeições, admirar Deus. Alguém que passa aí, assiste a live, ignora, né? Sei que alguém deve estar ocupado, mas assim, os homens, a maioria, não tem interesse nisso, porque não nasceram de novo. Mas o Filho de Deus que nasceu de novo, ao ter contato com essas doutrinas sagradas, ele vai se deleitar, ele vai saborear esses ensinamentos. Ele vai se deleitar nesses ensinamentos, porque ele tem um novo coração, ele tem uma nova natureza. Ele foi criado em Cristo Jesus para isso, para boas obras, para as quais o Senhor Deus preparou para que andássemos nela. Ele vai seguir este caminho, ele vai andar pela vereda da justiça, ele vai seguir o caminho da palavra de Deus e vai dizer como Davi: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Não vivo sem a tua palavra, Senhor. Meus amigos, até agora falamos sobre a imputação dos nossos pecados no Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar da justiça de Cristo para finalizar. A justiça de Cristo imputada em nós pela fé. O apóstolo Paulo nos ensina ricamente em Romanos capítulo 4. O capítulo 4, ele totalmente completo ali, do versículo 1 ao versículo 25, ele é totalmente dedicado a essa parte do ensinamento
imputação da justiça em Cristo, em nós, pela fé. O homem é declarado justo pela fé em Deus, no Senhor Jesus. Paulo ensina isso claramente no capítulo 4. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou selecionar aqui, eu vou lendo assim, eu vou destacar aqui, na verdade, vou destacar para nós não perder muito tempo aqui no vídeo, para não ficar muito longo. Paulo diz assim, com uma pergunta no versículo 1. Que diremos, pois, ter Abraão alcançado nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, se Abraão foi glorificado pelas obras, ele vai se gloriar nele mesmo e não em Deus. Então o mérito é dele, não de Deus. É isso que Paulo está falando. Aí ele faz outra pergunta no versículo 3. Pois, o que é que as Escrituras diz? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Aí ele diz assim no verso 5. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo, ela não pode de maneira nenhuma se gloriar de alguma coisa. E isso vale para arminianos, pelagianos que se gloriam que foi por causa da sua decisão, da sua vontade. Aqui esse ensinamento da imputação exclui qualquer mérito do homem. Os homens são justificados não com base em mérito deles, mas sim de outro, Jesus Cristo. Aqui Paulo diz, aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. A única maneira de um homem obter a justiça de Jesus Cristo e ser declarado justo somente pela fé. Ele não consegue guardar a lei de Deus, ele é incapaz de obedecer a lei de Deus, porque ele é um pecador. Mas aquele que não teve pecado, que foi puro, perfeito em seus caminhos, retidão, perfeita moral, Jesus Cristo, nós quando cremos nele pela fé, a sua justiça é imputada em nós e somos declarados justos no tribunal de Deus com base nos méritos de Cristo. Assim, a justiça é imputada pela fé. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem, verso 6. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. A imputar aqui, você sabe, é colocar algo na conta de alguém. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não coloca na conta daquele homem o pecado, ou seja, não pune ele, não considera ele como um malfeitor, um criminoso, segundo seus pecados, mas Deus poupa ele por causa dos méritos de Jesus. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, ou seja, o Senhor não leva em consideração, porque o pecado daquela pessoa já foi resolvido lá na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Deus não imputa o pecado. E ele continua dizendo, vem pois, com uma pergunta, vem pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Paulo está dizendo, o que é a circuncisão? A circuncisão é o selo da justiça. A circuncisão era o corte no prepúcio, né, do órgão masculino, e ali era um sinal de alguém que a vida já era dedicada a Deus. Então, alguém que acreditava em Deus, alguém que se voltava para Deus, que virava um crente, vamos dizer assim. Um judeu, ele era circuncidado, isso é um sinal de que ele foi circuncidado, é como se fosse alguém que foi batizado nas águas, né? Ah, tu é crente? Sou da igreja tal e fui batizado nas águas, agora eu posso tomar ceia, eu posso participar dos cultos, ali estou presente no culto, porque sou membro, batizei. Então, a circuncisão é como se fosse mais ou menos isso. Então, ele diz, quando
Abraão foi justificado, foi declarado justo, ele não era circunciso ainda. É isso que ele está dizendo. Ele era incircunciso. Por quê? Porque a justiça que foi creditada a ele não foi com base em alguma coisa que ele fez, mas foi pela fé. É isso que Paulo está ensinando. Como lhe foi pois imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Aí Paulo responde, não na circuncisão, mas na incircuncisão. Não há mérito em Abraão. Ele foi declarado justo por Deus pela fé. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse feito pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes fosse imputada. Portanto, é pela fé e não pelas obras. Bem, eu acredito que eu fui claro aqui nesse ensinamento e eu desse lado aqui eu oro por você que está assistindo esse vídeo para que o Espírito Santo possa tornar essa palavra, essa pregação, esse ensinamento um meio eficaz para alcançar muitos. Esse é meu desejo. E no próximo domingo estarei voltando nesse mesmo horário, trazendo ainda a conclusão dessa doutrina, a justificação pela fé, certo? Se Deus quiser, no próximo domingo eu vou estar voltando aqui só para trazer um resumo e concluir esse estudo. E brevemente no próximo, não nesse domingo que vem, mas no outro, vou começar a continuação aqui do estudo escatológico. Muito obrigado. E siga a nossa página e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também.